Saúde os irmãos com um bom dia de salvação. Venho deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que está lá em Amós. Amós 3,7, que diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, irmão, se não há profeta, irmão, na igreja, se não há profecia, os irmãos vão se corromper. Está entendendo? Se Deus abandonar o seu povo e não tiver profeta, o povo vai se corromper se Deus abandonar o seu povo. Então, irmão, no livro de Joel fala que vai ter profetas profetizando no Espírito Santo, porque não há nenhuma diferença do Espírito que estava em Isaías e estava em João Batista, do Espírito Santo que está usando os profetas hoje. Mas as pessoas gostam de honrar mortos, as pessoas que já morreram, né? Porque os que estão, Deus está levantando hoje, quer dizer, as pessoas não honram, só honra os mortos. A igreja é acostumada a honrar morto, entendeu? Não é? Você lembra da época de Abraão, né? Abraão estava morto e Jesus veio e eles desonraram Jesus e honraram Abraão, que estava morto, né? Ou Moisés, né? Veja, irmão, veio trazer um assunto muito importante aqui, que é um assunto onde muitas igrejas são abençoadas e muitas igrejas não recebem bênção, vivem uma vida travada, os seus membros, a própria igreja tem dificuldade de pagar o aluguel da igreja, os irmãos às vezes vivem uma vida desgraçada, né? A verdade é essa, né? Porque tem a bênção e a maldição. Agora, entender porque a gente recebe a maldição é mais difícil, mas como diz, né? Lá em Amós 7,3, que diz: Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Porque, irmão, muitas vezes a gente vê, quando eu estava lá em Abreu Lima mesmo, na Assembleia de Deus de Abreu Lima, do pastor Roberto José dos Santos, e a gente tinha lá a escola dominical, irmão, a qual ensinava a palavra de Deus. E também tinha a escola dominical de Recife lá, do pastor Ailton José Alves. Eles tinham a escola dominical, eles aprendiam a palavra, mas eles aprendiam a palavra, irmão, para um afrontar o outro, para dizer que a igreja dele era melhor, que o pastor dele era mais santo. Você está entendendo? Eles não estudavam a palavra, não é para viver a palavra, não, porque a palavra de Deus é para a gente ler e colocar em prática, mas eles não procuravam botar em prática. Está entendendo? Um exemplo: eles não davam dízimo, mas quando um irmão falava que não dava, ele criticava o irmão, porque achava que o irmão não estava vendo que ele também não dava. Está entendendo? É uma consciência desgraçada que vem do coração. Você está entendendo? O coração engana essas pessoas e elas querem uma ser melhor do que a outra. Isso aconteceu também na Bíblia. Os discípulos, quando eram carnais, eles estavam disputando entre si qual era o maior entre eles. E quando a gente vai ver as igrejas que se destacam, as igrejas que são abençoadas, que a gente vê aí, a Igreja Universal construiu aquele templo de Salomão enorme, gastou muitos recursos para construir os membros da Universal, são tudo abençoados. Isso né, pelo menos que obedecem, os que vivem a palavra, não é só pregar, é viver. Você vê a Igreja Mundial do apóstolo Valdomiro, a igreja do apóstolo Agenor Duque, a qual Deus me mostrou que ele, numa visão, que ele vai honrar o ministério apostólico, quando aconteceu o avivamento da igreja. Você vê a igreja do apóstolo Sol, do seu esposo lá, que é um apóstolo lá em São Paulo. Você vai olhando o R.R. Soares, a qual, porque todo homem ele tem erro, irmão, todo homem ele tem falha, mas o que o pastor tem que fazer é ensinar a sua palavra para as suas ovelhas, porque ele não vai dar conta da ovelha dos outros, não. Você está entendendo? Por que esses ministérios são abençoados? Porque eles ensinam a palavra de Deus e eles fazem com que os seus membros entendam a palavra dele e viva. Porque quando se refere à vida econômica, você só vai ser abençoado por Deus
quando você deixar de ser ladrão e você obedecer, em dizimar e ofertar. Não é por obrigação, não é você ter que ter um envelope, você tem que assinar para entregar. Isso é coisa de fariseu. Você tem que, a sua fidelidade tem que ser algo mental. Você diz, não, eu vou ser fiel a Deus, porque só vai ser salvo os fiéis. Você tem que usar a inteligência, porque o coração vai levar você à perdição. Aí você dizima, você continua dizimando, Deus vai abençoando a sua vida. Mas você dá um mês, no outro mês não dá, e fica o coração lhe enganando. E você fica dando ouvido os sentimentos do coração, outros estão chorando, é motivo, entendeu? Aí o que acontece? Quando o ministério, tipo a Universal mesmo, que eu estou na Universal, eles ensinam a palavra para a gente viver, os seus membros são abençoados. E quando o Espírito Santo fala a mente dele, para que ele venha fazer uma campanha e distribuir os lenços, aventais, ungir, eles obedecem até o Espírito Santo. Não é simplesmente a letra, não, declamação, não é simplesmente, porque eles ensinam a palavra, ele faz com que os membros andem na palavra, mas também quando Deus fala para o pastor fazer uma obra de fé, como ungir um lenço, como consagrar uma água para as pessoas serem ungidas e as pessoas serem curadas. Você vê que não são todas as pessoas que são curadas. Tem pessoas que alcançam o milagre, tem pessoas que não alcançam. Você está entendendo? Tudo é no tempo de Deus. Mas se o pastor, ele tem que obedecer à voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que cura, não é o pastor, minha gente. Não bora ser ignorante, não bora ser enganado por Satanás. Satanás engana vocês. Você está entendendo? Eu estou falando da cura no ministério, não estou falando de pastor, não. Quando o ministério não manifesta com cura nem milagre, é porque naquele ministério está acontecendo uma apostasia. E o que é a apostasia? É o descrédito da palavra de Deus. A apostasia não é uma coisa, um exemplo. O Espírito de Deus, na época do Egito, mandou com que os irmãos matassem um cordeiro e colocassem o sangue na porta da casa. Alguns judeus podiam ter questionado, mas para que botar o sangue? Para que matar o bicho? Para que fazer isso? Mas ali era uma simbologia de Cristo, mas ele não sabia que ia ter outro libertador, que era Cristo, eles não sabiam, eles estavam vendo só Moisés e questionando a Moisés. Então, irmão, quando o Espírito de Deus faz com que você, algo material para você obedecer, como pegar um pincel, molhar no sangue e botar na porta da casa, irmão, se tornava até uma coisa bizarra, mas Deus queria que vocês fizessem, vocês tinham que obedecer. E se você não colocasse o sangue na porta, seus filhos judeus iam morrer, porque vocês iam desobedecer a Deus, irmão. Então, com medo do seu filho primogênito morrer, os judeus obedeceu a palavra de Moisés, porque eles já tinham visto as pragas no Egito. Então, se hoje Deus usa um pastor para ungir 2000 lenços, ou consagrar